Você está ouvindo Senai Infocast. E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Senai Infocast. Esse será o número 30, Gabi? 30 que é? Fizemos 30. Qual idade? A idade de quem? Eu ainda não cheguei nessa idade, eu sou jovem. Pena que parece mais, azar o seu. Pessoal, estamos aqui hoje no Senai Infocast para falar de indústria 4.0, um assunto que... Finalmente vamos falar desse assunto. Nossa, o Senai parece que tá amando esse assunto. O Senai só quer falar disso, sabia? É um assunto muito mal compreendido, né? Pelo que a gente já conversou aqui com os nossos convidados, eles também acham isso. Acho que vai ser uma discussão muito legal para a gente descobrir o que é e também o que não é a indústria 4.0, né? E é legal que a gente vai trazer aqui uma mistura de assuntos que a gente já tratou. Então, já falamos de IoT, já falamos de robótica, já falamos de realidade virtual, blockchain, inteligência artificial e tudo isso se mistura quando a gente fala de indústria 4.0. Exatamente. Trouxemos para debater esse assunto o Márcio Santos, que é consultor de digitalização da Siemens. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Gabi. Se apresenta aí em 1 minuto. Em 1 minuto? 1 minuto legal. É muito, menos. Menos? Tá bom, então, pessoal. Eu sou o Márcio Santos, sou consultor técnico hoje de digitalização na empresa que eu atuo. Tenho aí quase 20 anos de experiência no mercado de automação. Mexi muito com projetos de infraestruturas básicas e em um determinado momento cansei disso tudo e eu queria ver o que a indústria estava fazendo. Curiosamente, no momento que eu decidi voltar para a indústria, essa revolução como um todo estava acontecendo e aí eu estou nesse meio desse fogo cruzado. Espero que a gente possa ter uma conversinha amigável aqui hoje sobre indústria 4.0. Nem precisa ser amigável. Quem falou que isso aqui é um programa amigável? A gente trouxe também o Reinaldo Lorenzato, que é sócio-diretor da Lorian. Por favor, se apresenta rapidamente, Reinaldo. Bom, vou denunciar a minha idade, mas eu já tenho mais de 30 e tantos anos na área de tecnologia e informação, na maioria das vezes voltada para a área industrial, para a área de supply chain, e aqui no Brasil também, agora, muito relacionado ao agronegócio, que tem também, vamos dizer assim, evoluído bastante na utilização das tecnologias de informação. E a gente não pode deixar de dizer que a gente vai falar de indústria 4.0, mas a gente vai falar de agronegócio 4.0, de serviço 4.0, que na indústria não é só manufatura, né? A tecnologia está disponível para todo e qualquer nicho de negócio ou toda e qualquer indústria, né? Então, aplicável a todo e qualquer setor hoje dos negócios que a gente tem hoje no mercado. Então, vamos começar do começo. O que é indústria 4.0 conceitualmente? Já que você está aí me dizendo que indústria 4.0 não precisa se tratar apenas da indústria por si só, né? Bom, vamos lá. Existem 2 conceitos do que é indústria 4.0. A primeira, porque ela foi chamada de 4.0. Na verdade, isso começou na Alemanha em 2012, quando um grupo de executivos, empresários, acadêmicos começaram a entender o que estava acontecendo com o mundo da tecnologia. E eles entenderam que a gente estava numa 4ª revolução de uso dessa tecnologia, ou seja, a primeira grande revolução no século XVIII, em 1700, né, quando nós tivemos o primeiro uso do vapor, das máquinas mecânicas, do tear, que todo mundo conhece, começando na Inglaterra. Depois, a linha de produção e o uso da energia elétrica, que foi um grande salto no começo já do século XX. A terceira revolução, que seria já em 1969, com o aparecimento do primeiro PLC, né, do programador lógico, controlador lógico programável, CLP, que a gente chama em português, né? Ou pintura, limpeza e conservação, não. PLC. Também, para nós que estamos lá embaixo, é isso aí. Piada interna. Que foi esse primeiro equipamento eletrônico que começou a dar uma cara de automação para as máquinas antigamente manuais, né? E agora, com todo esse monte de tecnologias, esse grande conjunto de tecnologias que a gente tem, que, como vocês bem disseram no início aqui do nosso podcast, elas se somam, elas se complementam para poder ser utilizadas, mas basicamente em cima do que a gente chama de Cyber Physical Systems. O que são Cyber Physical Systems? É toda e qualquer coisa, pessoa ou animal
que tenha capacidade de processamento e integração com a internet. Então, por isso que o IoT é uma ferramenta super importante desse novo grande conceito da indústria 4.0. Então, essa é a quarta revolução, é assim que ela nasceu, por isso que ela se chama 4.0. Existe um braço, vamos dizer assim, da revolução 4.0, né, que é o Smart Manufacturing, como ela é conhecida nos Estados Unidos, porque a indústria 4.0 é mais na Europa, porque nasceu da Alemanha. Mas nos Estados Unidos se conhece muito como Smart Manufacturing, que também é um braço, vamos dizer assim, é a mesma característica da metodologia da indústria 4.0. Mas o que eu acredito que é mais importante nessa quarta revolução, além das tecnologias, é tudo que envolve a indústria 4.0. Ela envolve a aplicação das tecnologias, como a gente falou, mas envolve mudança no mercado de trabalho, envolve mudança em como as empresas começam a operar, envolve como as empresas trabalham as suas informações. Em 2014 eu estive na Alemanha, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a indústria 4.0. E uma frase que me marcou muito, que foi a do professor Kagermann, que é um especialista em informação na Alemanha, que ele comentou o seguinte: a empresa do futuro, não a fábrica do futuro, mas a empresa do futuro será aquela que vai processar muito mais informações do que matérias-primas e componentes. Então, a empresa que hoje dominar as suas informações, conseguir gerenciá-las, utilizá-las da melhor forma, serão as empresas mais competitivas nesse nosso mercado. Muito interessante. Márcio, você complementa essa mini palestra que tivemos de Reinaldo? Não, o Reinaldo explanou muito bem sobre o tema. O que eu acho importante é colocar adicionalmente é que esse conceito de indústria 4.0, nesse momento a gente usa esse termo, mas na realidade ele surge também como uma necessidade dos países se protegerem, né? De uma certa forma ou de outra, hoje o que nós mais queremos é ter acesso a novos produtos, a um mercado que tem um poder de consumo altíssimo, e você precisa de uma certa forma ou de outra trazer essa produção de uma forma efetiva e proteger isso em algumas localidades. Então, quando a gente fala em indústria 4.0, ou na Alemanha o Industry, né, com E, em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, chamado Smart Manufacturing, ou na China, que é o Made in China 2025, a ideia por detrás disso é que você consiga, de uma certa forma, proteger a sua indústria local, permitindo que você produza localmente produtos com mais flexibilidade, com muito mais variações, de uma forma que você atenda às necessidades regionais desse mercado e, principalmente, protegendo a sua indústria de tal forma que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles consigam trazer produções que eram feitas na China de volta para os Estados Unidos, estando próximo dos seus principais consumidores. Então, explica melhor essa questão da proteção. Nós estamos falando de proteção do ponto de vista de estimular a indústria local. Exatamente, porque senão o que vai acabar acontecendo? Eventualmente, pode ser que no futuro tudo seja feito nos países asiáticos e os países como o Brasil, os Estados Unidos, a Alemanha, quer que seja, que em determinado momento detenham um certo poder sobre o processo produtivo, você perca isso ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de indústria 4.0 formada na Alemanha, era uma iniciativa do governo local alemão de trazer a produção que muitas vezes estava na China e outros países de volta para os seus países de origem, fortalecendo assim a sua economia com base do pilar industrial. Mas dentro do que vocês estão falando, eu tenho um pouco essa dúvida se ter criado esse nome Indústria 4.0 está mais relacionado a uma estratégia, digamos assim, de branding, né, do que a existência de uma real revolução, né? Quando você compara com as outras três revoluções industriais, eu pessoalmente ainda não consigo ver revolução da mesma forma que as outras três, e que talvez tenha essas outras coisas por trás que aí talvez a palavra revolução industrial ou indústria 4.0 tenha um objetivo de resolver outros problemas do que só essa questão tecnológica, né? Porque como o Reinaldo mesmo falou, é algo que está muito mais relacionado a como todas as empresas vão passar a atuar de agora para frente, que é uma questão muito baseada em dados, essa questão, por exemplo, da inteligência artificial e muitas coisas que estão relacionadas na indústria 4.0, mas não são tecnologias exclusivas da indústria 4.0 e que não necessariamente surgiram
a partir ou por causa ou para atendê-la. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Se vocês acham que é, de fato, um branding, como você falou, talvez do governo alemão, mas que não é necessariamente uma grande revolução. Nas minhas palestras, eu concordo contigo, porque nas minhas palestras eu chamo isso de evolução. Se nós formos ver, vamos dizer assim, o gap de tempo que existe entre cada uma das revoluções, a gente está falando de muito mais de 100 anos entre a primeira e a segunda, né? Depois, menos de 100 anos entre a segunda e a terceira, algumas décadas entre a terceira e talvez essa quarta, né? E a gente vê que esse período vai diminuindo. Na verdade, eu chamo isso de uma evolução, não uma revolução. E aí eu concordo que existem assim alguns fatos históricos que marcam um determinado ponto que dá o nome de revolução. Mas a evolução tecnológica ela é contínua. Sim. Quer dizer, nós não teríamos, vamos dizer assim, a evolução das máquinas modernas se alguém um dia não tivesse feito um tear de madeira. Nós não teríamos, vamos dizer assim, né, máquinas robotizadas se alguém não tivesse inventado um microprocessador, um chip, um circuito integrado. Então, é evolução em cima de evolução. O que eu vejo é que está muito rápido a adoção dessas novas tecnologias e a criação de novas tecnologias. E a minha visão é exatamente isso. Eu entendo que todas as pessoas que desenvolvem tecnologia e usam tecnologia têm um grande desafio de entender qual a tecnologia é mais adequada para o seu negócio. Quando aplicar, de que forma aplicar. Esse é o grande desafio. Então, por exemplo, colocamos aqui até um exemplo bem diferente de fábrica. Vamos falar de um produtor rural. Né? Um produtor rural hoje tem N tecnologias à sua disposição e ele vai se perguntar o seguinte: quais dessas que hoje estão no mercado é que me dão o quê? Mais produtividade. E tem um ponto super legal na indústria 4.0, que é a questão de sustentabilidade. A Alemanha trabalha muito com isso hoje, né? Até para dar um pouquinho de história, em 2014, quando eu tive numa reunião com o governo alemão, o ministro do Desenvolvimento e Indústria alemã, na reunião, ele falava o seguinte, ele falava assim: a Alemanha é um país que não tem recursos naturais. E ele apontava assim para mim e falava assim, como o Brasil tem petróleo, minério de ferro, cobre e outros bens primários. A Alemanha não tem energia. Nós compramos gás da Rússia, estamos desenvolvendo, né, soluções de energia eólica, de energia solar. Nossa principal matriz é nuclear ainda, né? E a nossa mão de obra é muito cara. Então, toda vez que a gente coloca um produto, produz um produto e não utiliza corretamente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando uma matéria-prima que a Alemanha não tem, uma energia que é cara, uma mão de obra que é caríssima, e que depois, se esse produto não for bem utilizado, nós temos um custo enorme para poder recuperar o lixo que foi gerado pelo uso do produto equivocado. Então, como o Márcio disse, eu acho que quando a gente fala, assim, por exemplo, de espalhar a produção, a palavra hoje da indústria 4.0 não é nem customização de produto, é personalização de produto. A manufatura, ou o que quer que seja, a agricultura, a produção de uma forma geral, ela vai ser tão flexível de forma que serão produzidos produtos de acordo com a necessidade dos clientes para que eles sejam bem utilizados e que depois o custo que se tem, seja das empresas, das indústrias, da sociedade como um todo, de recuperação, de reciclagem desses produtos, depois para uma questão de sustentabilidade, vai ser menor ainda. Então, olha como eles estão olhando a cadeia como um todo, inclusive da própria geração de lixo que vai se ter lá na frente. Eu acho que pelo que vocês estão trazendo, até pelo que o Márcio adiantou em relação... Eu não sabia dessa questão de você conseguir proteger a indústria do país. Isso eu achei muito interessante, porque a gente sabe que no Brasil, por exemplo, isso é latente, né? Tipo, a gente tem uma indústria que sofre muito com as variações do mercado, que a gente não tem muita alta tecnologia, até depois acho que a gente pode discorrer sobre isso.
Então, mas aí nesse aspecto eu discordo do Ricardo. Eu acho que talvez seja sim uma grande revolução, mas que talvez a gente esteja vendo o início dela. Será que daqui a alguns anos a gente vai conseguir? Porque se chegar nesse ponto que você está falando, vai ser uma grande revolução. Né? Se a gente está falando em recursos escassos hoje e a gente gasta muito. Então, se a gente chegar num ponto que a gente consegue na indústria, que eu nunca imaginei pensando nesse viés, entendeu? Faz todo sentido porque ele é econômico também, eu vejo sim como uma revolução. Esse tema ele é bastante polêmico. Eu espero que a gente ainda continue, como eu falei, no fogo amigo. Né? Existem linhas de pensamento que a quarta revolução ela não é uma revolução, ela é uma evolução. Existem linhas completamente diferentes que pensam que justamente a quarta revolução é de fato uma revolução e as anteriores foram evoluções. Eu particularmente acredito que a quarta, o momento que nós vivemos, ela é uma revolução. Uma revolução por quê? Porque efetivamente a gente tem processos muito disruptivos. Porque se a gente pegasse, então, os processos industriais, né, os equipamentos que eram utilizados ao longo do tempo, efetivamente, a gente podia pegar um equipamento e colocar mais poder de processamento, mais capacidade de comunicação, e ele estaria ainda fazendo o mesmo tipo de processo. Né? A ideia, quando a gente fala de disrupção, é você fazer completamente diferente ou tentar mudar aquilo que você fez ao longo do tempo. Então, um ponto que o Reinaldo abordou que eu acho interessante é que todo esse processo, que se você vai usar um label de indústria 4.0, transformação label, o que é label? Um nome, né? Fala em português. Colocar uma marca, né? Historicamente, nós precisamos colocar nomes e marcas em relação a isso tudo, né? Então, se você vai chamar de indústria 4.0, transformação digital, smart manufacturing, o nome que você quer dar, o fato é que hoje a gente passa por processos disruptivos. E aí existe uma questão no processo disruptivo que é essa transformação como um todo gera novos modelos de negócio. Isso é impressionante. Então, às vezes a gente fica muito focado na tecnologia em si e as tecnologias passam por processos evolutivos. Agora, o uso dessas tecnologias é que permitem uma disrupção. É onde você começa a traçar cenários, modelos de negócios, produtos e serviços que antigamente ninguém imaginava. Então, quem é que um dia ia imaginar que serviços de locadora iam desaparecer? E desapareceram. Hoje, quem é que vai investir ações no serviço de locadora? Não vai. Você tem hoje as plataformas de streaming para isso. Então, na minha singela opinião, realmente, o momento que nós vivemos hoje é uma revolução pelo processo disruptivo. Existe, sim, a questão de colocar marcas, nomes em si, mas é uma tendência que todos os países precisavam passar no sentido de proteger a sua indústria e se tornarem competitivos. Mas então um negócio como Netflix, ela se apropria da indústria 4.0, podemos dizer isso? Então, eu entendo o seguinte, tem muita coisa nova, mas se nós olharmos uma das tecnologias, ou talvez o grande alicerce da indústria 4.0 é uma tecnologia que foi inventada na década de 80, que é a internet. Não dá para se fazer nada sem essa tecnologia. Ou seja, quando um maluco inventou uma rede dentro da Universidade de Berkeley, tá certo? Que depois se expandiu para o mundo todo e que dá isso que eu comentei com vocês do professor Kagerman, que a gente tem que dominar as informações, né, da nossa empresa, da nossa indústria. E eu uso isso muito nas minhas consultorias, ou seja, eu uso o modelo da Acatec, da Academia de Tecnologia da Alemanha. E eles falam o seguinte, que a empresa ela tem que olhar por dois eixos de informação. O eixo que a gente chama de vertical, que é o tratamento das informações dentro da empresa. Ou seja, desde a origem, seja lá embaixo num sensor, num funcionário, aonde quer que seja que a informação nasça, até ela passar pelos seus sistemas de controle, gestão, decisão e inteligência, que aí a gente está falando de inteligência artificial, de cognitivos, de sistemas analíticos e tudo mais, né? A empresa tem que entender como integrar estas informações, quais informações são importantes para que ela tire benefício disso. E depois tem o que a gente chama de eixo horizontal, que é fora da nossa empresa. Ou seja, o que os nossos fornecedores podem agregar de valor no produto deles com informação adicional que nos é benéfico. E o que nós podemos gerar de informação para os nossos clientes, além do nosso produto, que possa ser benéfico para eles. Um exemplo que eu dou para vocês é de um projeto que eu participei na Alemanha, de uma empresa que fabricava chapas de aço. Quando a gente olha para uma chapa de aço, a gente entende que é um produto primário, né?
pegamos lá o minério de ferro, reduzimos em aço, né? Foi laminado, se transformou numa chapa que, por exemplo, vai virar o paralama de um veículo. Só que hoje, por exemplo, nesse projeto que eu participei, que se chama Smart Coil, ou seja, né, a bobina de aço inteligente, cada bobina de aço era acompanhada de 15 gigas de informação, que ia como todo o processo de produção daquela bobina específica, ela foi gerada. Por quê? Porque a empresa que ia estampar e produzir o paralama a partir dessa chapa de aço, eles conseguiam fazer com que a prensa fosse dosada para economizar energia. Mais do que isso, né? Nós, engenheiros, adoramos esse monte de coisa. E toda vez que uma peça ela é moldada, ou seja, ela é conformada, ela fica com o que a gente chama de tensões residuais, né? Ou tensões superficiais, que é como se a peça quisesse voltar ao seu estado original. Então, imagina toda a carroceria de um veículo cheia de tensão. Num caso de acidente, por exemplo, toda aquela energia guardada podia ser dissipada no acidente contra um passageiro, um motorista, ou no caso de um atropelamento, contra o pedestre. Então, a indústria automobilística já começa a ver qual é a melhor forma de prensar essa peça, de forma que tenha a menor quantidade de energia nessa peça, para que depois, num caso de acidente, tenha menos dano aos motoristas e passageiros. Mas espera aí, isso começou lá no ferro, lá na chapa de aço. Então, quer dizer, essa é a integração horizontal de informações que a indústria 4.0 está trazendo e que o professor Kagermann tem razão. As empresas elas têm que dominar essa informação que é gerada dentro e fora das empresas, né, para poder gerar algum benefício na cadeia de valor. Então, isso é super importante, né? É com isso que hoje a gente trabalha, ensinando as empresas a dominar essas informações para poder realmente tirar benefício disso. Então, quer dizer, quando a gente olha para a indústria 4.0, ela se expande muito, né? Mas, para mim, por exemplo, o CERN, voltando às tecnologias, a gente está falando de tecnologias muito antigas, como tecnologias extremamente novas que estão aparecendo. Está cheio de sistema cognitivo aparecendo por aí, ainda, vamos dizer assim, talvez com valores inacessíveis para algumas empresas, mas eu percebo, por exemplo, hoje já de pequeno e médio porte fazendo automação, não precisam comprar robôs caríssimos, mas começando a fazer pequenas automações que começam, inclusive, a fazer um processo flexível de produção, mas personalizando produtos e gerando produtos de melhor qualidade para os seus clientes e consumidores. Legal. Márcio, você que atua aí, né, dentro da Siemens, que presta esse tipo de serviço para as próprias indústrias. Como estamos hoje? As indústrias estão super modernas, cheias de tecnologia. Robôs para cá e robôs para lá. Robôs para lá. Esse é um ponto controverso. Por quê? Você tem dois tipos de indústrias, se você olhar principalmente na questão do Brasil, né? Você tem as indústrias como indústrias automobilísticas, que são indústrias as globais, que são indústrias de ponta, onde eles têm verbas para poder fazer investimentos em tecnologias. Inclusive, eles se veem obrigados a se modernizar. E grandes departamentos de P&D. Grandes departamentos de P&D, porque caso do contrário, eles simplesmente vão desaparecer. Parece um pouco um cenário de apocalipse, mas imagina que, por exemplo, uma indústria automobilística, sem citar marcas, se ela não se atualizar hoje em relação a como ela entrega o produto para o cliente final, não só em termos de personalização, em termos do que o cliente pode interferir no processo produtivo, mas até a revolução que acontece dentro da indústria, como, por exemplo, carros com motor, ao invés de motor a combustão, motores elétricos, se essas indústrias automobilísticas elas não se reinventarem, realmente elas podem ser as próximas locadoras a desaparecerem. Então, as grandes empresas elas têm realmente verbas e acesso a tecnologias de uma forma muito mais simples que as pequenas e médias empresas. Mas isso não impede que as pequenas e médias empresas participem desse processo de revolução ou evolução, como queiram. Até porque pequenas e médias empresas, muitas vezes, vão fazer parte da cadeia de valor das grandes empresas. Então, efetivamente, as pequenas e médias empresas vão precisar participar e é nosso desafio, como fornecedores ou consultores, encontrar soluções viáveis. Mas hoje vocês acham que pelo perfil
né, pelo perfil comportamental, pela cabeça dos donos dessas pequenas empresas, eles já estão sensibilizados a respeito desse tema da indústria 4.0? Porque a impressão que eu tenho é que a gente ainda está falando assim, de um universo das grandes empresas, que talvez não representa, sei lá, 1% dos CNPJs que a gente tem no Brasil, entendeu? E aí, aquela pequena empresa ou aquele pequeno produtor, ele ainda não está achando que, ou porque ele não tem ideia do investimento, né? Que essa é uma outra pergunta. Eu, se sou uma pequena empresa e você foi lá e me convenceu, tipo, nossa, isso é muito bom, mas é um investimento significativo, não é? Né? Talvez por isso não ficar tão claro para eles, eles ficam achando que a indústria 4.0, tipo, de fato, né, aquela projeção de um futuro super lá na frente, e ele não enxerga que, de repente, ele poderia até estar reduzindo custos, poderia estar otimizando seus processos, mas ele pode achar que tudo isso é muito complicado. Ricardo, essa é uma pergunta interessante, me permita responder, até para complementar anteriormente. Então, as grandes é fácil você fazer, ou você tem subsídios ou condições de fazer a transformação digital. As pequenas, elas estão passando por um processo de evolução. Então, se tem muitas empresas pequenas que estão saindo de processos completamente manuais, estão vindo para a era da automação. Historicamente falando, talvez elas estão indo para a indústria 3.0. Sim. E essas empresas, já que elas estão participando desse processo, elas estão antenadas, elas têm interesse em saber o que é essa transformação digital, a indústria 4.0. Qualquer evento hoje, palestra, mesmo esse podcast, que você usar o termo indústria 4.0, transformação digital, pode ter certeza que tem audiência. Porém, existe sim essa preocupação, que é algo muito longe da realidade das empresas. E por que disso? Porque talvez criou-se um fantasma em cima da indústria 4.0, como se fosse algo completamente inacessível. E o que é importante? A indústria 4.0 tem sabores. Não significa que todas as empresas vão precisar de robôs, inclusive robô colaborativo para poder se transformar. Não significa que todas as empresas vão ter sistemas altamente conectados. O Reinaldo citou aqui o Instituto Acatec, que eu inclusive gosto muito dos documentos que são gerados por eles. Eles criaram um documento muito interessante. São os meus gurus. De todos, né? De todos. Já anotei aqui, também serão os meus para minha transformação digital. Mas eles criaram um documento muito interessante chamado Índice de Maturidade de Digitalização da sua empresa. Como é que nós usamos. Né? Exatamente. Como é que você sabe qual é o índice de maturidade? Por que disso? Porque você tem um índice. E não significa que você vai chegar nos índices mais elevados. Ou que precise disso. Ou que precise, exatamente. Isso talvez é o ponto. Porque eu fico imaginando, se o meu pai tivesse aqui uma indústria que não tem espaço para robô. Não tem como colocar um robô colaborativo, não tem como fazer big data, não tem como conectar na internet. E aí, significa então que eu vou morrer, eu não vou participar desse processo de transformação? Então, a Acatec criou um documento dizendo qual é esse índice de maturidade, que é um processo evolutivo que você vem em passos. E aí, em virtude do modelo de negócio que você opera e aonde você gostaria de chegar, você vai entender os passos que você tem que seguir. Então, passando muito rapidamente sobre eles, tá? O primeiro passo que eu preciso ter num processo de transformação digital é saber o que está acontecendo com a minha empresa. Diagnóstico. É o primeiro passo. Então, para isso, se eu preciso saber o que está acontecendo, o que eu faço? Eu preciso ter algum poder computacional e eu preciso ter algum nível de conectividade. Então, eu pego informações do chão de fábrica e processo essas informações. E aí, quando eu processar isso, eu sei o que está acontecendo. Mas aí eu já preciso de um sistema. Você precisa de um sistema. Não posso usar o Excel. Pode. O problema do... Pode. Você pode usar. O problema do Excel é que ele pode ser falho. É isso que você precisa ver. Eu faço uma matriz, por exemplo, a gente falou aqui de automação, de sensorização, de IoT, de cloud, disso, daquilo. Mas um ponto, por exemplo, que a gente não comentou aqui é segurança de informação, que é um dos pilares também que a gente tem que prestar atenção. E muito poucas empresas entendem, por exemplo, que segurança de informação é colocar um antivírus, e não é. Existe uma ISO chamada ISO 27002, que é específica para a parte de segurança de informação, cuja uma dos pilares que tem lá se chama política de mesa limpa. Ou seja, não adianta eu criar... Ai, Clarissa, cadê a minha produtora? Vamos demitir. Bom, da empresa que eu Não trabalho, adianta a você não gente tem mais investir, mesas, por exemplo. Olha ali, Smart Office. eu não sou um exemplo. Eu não sou um exemplo. Então, não adianta a gente investir em Intrusion Detection System, em Intrusion Prevention System, gastar uma fortuna se uma pessoa esquece um documento oficial ou, vamos dizer assim, confidencial em cima da mesa. Sim. Então, adequar, como o Márcio falou, que tecnologias que eu tenho em mão, quais delas podem evoluir, o que eu preciso
desenhar essa estratégia que a gente chama de roadmap, né? Ou seja, essa trilha que eu tenho para chegar lá. E outra, hoje, por exemplo, nós não desenvolvemos planos maior que 2 ou 3 anos. Por quê? Porque a tecnologia evolui muito rápido. Deixa eu interromper o Márcio, deixa ele só concluir o pensamento, né? Então, primeiro eu faço, então posso lá, diagnóstico. Exatamente. Você precisa saber o que está acontecendo na sua empresa. Tá? Agora, o segundo passo seria o seguinte. Por que aquilo está acontecendo? Tá, então eu sei que, por exemplo, está faltando matéria-prima no chão de fábrica. Isso é relativamente simples. Você poderia ter feito isso com o Excel? Poderia. Você faz o controle aí manualmente. Apontar informações manualmente, talvez numa era de Indústria 4.0, não faz muito sentido. Você deveria ter algum sistema que automaticamente te alimenta com essa informação. Então, uma vez que você sabe o que está acontecendo, o segundo passo seria por que aquilo está acontecendo. Bom, está faltando matéria-prima porque eu estou produzindo muito. Estou produzindo muito e comprando pouco. Por isso faltou matéria-prima. E aí você vai para o terceiro passo. O terceiro passo seria o seguinte: eu consigo fazer uma previsão do que vai acontecer. Então, eu sei o que está acontecendo, eu sei por que está acontecendo, eu consigo prever o que vai acontecer. Então, eu sei que está faltando matéria-prima porque eu estou produzindo muito. Bom, se está faltando matéria-prima porque eu estou produzindo muito, o que eu vou ter de previsão? Eu não vou conseguir entregar o meu lote de produção, não vou conseguir entregar o meu produto final para o meu cliente. E aí, o último passo dessa jornada é: você consegue se adaptar automaticamente a algo que vai acontecer? Então, você sabe o que está acontecendo, por que está acontecendo, você fez uma previsão do que vai acontecer e o seu sistema de produção, a sua fábrica, consegue reagir automaticamente de forma a impedir que você não entregue um produto para o seu cliente final, porque você está produzindo muito e comprando pouco. Então, isso é uma evolução. Mas isso é simples de fazer? Não é tão simples. Por quê? Porque isso envolve você processar uma grande quantidade de informações e aí você ter o que talvez, na minha opinião, é a grande revolução. Você tem uma convergência de tecnologias que vão trabalhar em conjunto para poder chegar nesses níveis. Integrações horizontais e verticais. Exatamente. Por isso que a primeira coisa é olha para sua empresa, olha para o seu negócio, planeja. Nossa, mas isso, gente, eu trabalhei no Sebrae. Isso o Sebrae já fala há anos. Planeja. E até falava, lá vem eles de novo com esse discurso do planejamento. Só isso que eles sabem falar. Planeja. Mas é verdade, então. Não, se você se planejar, eu digo o seguinte, né? Eu tenho uma boa experiência trabalhando com empresa japonesa. E o japonês, ele trabalha assim. Ele planeja e executa uma vez só. Mas, gente, planejar demais também você não perde o time das coisas? Melhor planejar do que realmente fazer 3, 4 vezes, porque o custo do retrabalho é muito maior. O custo do planejamento é sempre bem menor. Mas hoje, quando a gente fala em planejamento, eu estou imaginando que esse planejamento é uma coisa rápida, né? Planejei, então, já agora resolvi, vem a diferença. já prototipei, já resolvi. Agora vem a diferença. O quanto que a tecnologia vai te ajudar a ter um planejamento rápido. Exatamente. Pense no seguinte... vamos pegar as nossas gerações, os nossos pais. Eu vou te incluir nisso, talvez. Eu estou com 38 anos, eu sou quase um profissional 4.0. Você é muito mais velho que eu, querido, não vem não. Eu sou quase um Não profissional me inclui nessa faixa 4.0, não pelas tecnologias, mas pela idade. Estou próximo de fazer 40. Né? Mas pensa o seguinte, na década de 80, quanto tempo demorava para você criar um protótipo de um carro? Quanto tempo eu preciso criar então um novo carro? Sei lá, dessa época, um Gol, uma Variant... alguma coisa assim. O pessoal que está ouvindo provavelmente nunca viu uma Variant, né? Mas ela existe. Acho que nem eu. Nem você, né? Mas eu acho que seus avós nunca peguei um Uber que veio com esse carro. Nunca, né? Pô, isso é estranho. De repente você chegar com uma Variant, né? Mas o fato é, demorava-se muito para você criar o modelo desse carro. Demorava-se muito para você adaptar a sua linha de fabricação para esse carro. E aí esse carro ia ficar então no mercado muito tempo, porque o custo de desenvolvimento dele era alto e o tempo de colocação no mercado, que a gente chama de time to market, também era alto. Pega hoje algumas fábricas coreanas, eles reestilizam um carro em 2 anos. Então você compra um modelo de carro A hoje, daqui 2 anos é um novo modelo. O que aconteceu? Onde que está todo esse processo de transformação? Por que isso é tão rápido hoje? Porque você tem ferramentas que te conseguem fazer um planejamento desde o momento que você cria o produto virtualmente e você valida que aquele produto, primeiro, ele é viável, segundo, ele é execuível, você consegue realmente criar aquele produto e você consegue simular toda a fabricação dele. Hoje em dia, as fábricas
Quando a gente cria esse conceito de digital twin, você cria modelos inteiros, do produto até a fabricação, no modelo virtual. E você vai gastar Os muito... famosos PLMs. Os famosos PLMs. Muitas Product siglas. Life Cycle Management. Exatamente. Que em Ou português... seja, gestão de ciclo de produção de produto. Exatamente. Então você consegue criar hoje um produto muito mais rapidamente e você consegue ter um nível de assertividade muito grande. Eu vou dar um exemplo. Existem hoje integradores da área de sistemas robóticos que você consegue criar uma linha de robotização completamente virtual ao ponto que quando você vai colocar isso para fazer o funcionamento, o startup, a posta em marcha, o nome que você queira dar, você consegue ter uma redução de até 85% no tempo de colocação dessa linha em funcionamento. Isso é muito tempo. É uma redução muito grande. E redução muito grande, a gente está falando de redução de custos, você consegue ter flexibilidade. Porque, por exemplo, de repente você criou uma linha que era para fazer um carro X. Você consegue, em cima daquela mesma linha, você virtualmente adaptar ela para um novo modelo de carro e verificar o quanto tempo você vai demorar para aquele carro ser produzido e quanto tempo você faz essa modificação na linha em si. Então, as tecnologias têm que ter esse processo disruptivo de te permitir fazer o planejamento citado pelo Reinaldo de uma forma muito mais eficiente. E esse talvez seria o grande processo disruptivo. Agora, já que você tocou nesse assunto de redução, como que vocês enxergam o impacto dessa revolução toda com relação ao emprego das pessoas? Porque talvez toda essa otimização que a gente está pensando de processos, isso vai ter um impacto significativo na quantidade de pessoas que eram necessárias para as empresas continuarem funcionando. Eu vou falar um pouquinho, depois se você quiser complementar. Manda ver. O presidente da minha empresa, inclusive, recentemente deu uma declaração que alguns órgãos não entenderam muito bem, mas ele colocou de uma forma muito clara. Não adianta esconder, o processo de transformação digital vai ter impacto, sim, na força de trabalho, na mão de obra. Isso é inevitável. E é papel fundamental dos governos e das empresas, como associações privadas, fomentar um novo tipo de conhecimento na mão de obra dos colaboradores, porque os colaboradores vão precisar estar preparados. E isso vai acontecer em diversos níveis. Então, a gente pode, de repente, colocar o seguinte, olha, a robotização vai sumir com os empregos. De repente, ele vai sumir com empregos que são perigosos, são até degradantes para certas operações. Mas, da mesma forma, uma robotização cria o conceito de robô colaborativo, onde o robô vai interagir com o ser humano. Então, aquela tarefa que seria mais perigosa para o ser humano, de erguer uma peça ou fazer um movimento que pudesse colocar a vida do ser humano em risco, um robô colaborativo pode fazer essa primeira função para um ser humano, e aí o ser humano vem com um trabalho mais mental, ou um trabalho mais elaborado, onde ele complementa um serviço que hoje, ainda em alguns determinados momentos, o robô ele não é tão efetivo para aquela função. Então, é uma preocupação o quanto a tecnologia vai ter impacto na mão de obra e o quanto que os governos e as empresas vão conseguir dar subsídios para os colaboradores, a mão de obra, se atualizar e estar preparado para trabalhar com essas novas tecnologias. E é um caminho sem volta. Não adianta a gente falar assim, não, isso não é interessante que isso aconteça. A gente deveria fazer alguma forma para proteger o trabalhador ou evitar que esse tipo de mecanização, robotização ou qualquer outro tipo de tecnologia venha assumir com certos empregos. Eu acho que isso é um caminho inevitável. A gente não tem como controlar. Assim, que é um caminho sem volta, eu também não tenho a menor dúvida, mas eu fico me perguntando o que os governos conseguem fazer. Porque, assim, eu entendo que você não vai zerar a quantidade de pessoas necessárias numa empresa que monta automóveis, mas certamente você vai precisar de bem menos seres humanos fazendo isso. Então, mesmo que essas outras pessoas se atualizem, mas a quantidade de pessoas que têm o conhecimento necessário para produzir um automóvel vai ser muito menor. É como você imaginar, por exemplo, pensando no Uber. Hoje a gente sabe que tem muita gente que recorreu a virar motorista de Uber como opção de emprego. Mas o Uber está investindo pesado em um carro autônomo. Então, pode ser que daqui 5, 10 anos, eles não vão mais precisar de pessoas para dirigir os carros. O que essas pessoas, pensando como governo, talvez até como essas próprias empresas que estão desenvolvendo tanta tecnologia, pode ser que a gente vai chegar num momento que para produzir coisas, sejam elas quais forem, você vai precisar talvez de quase ninguém ou de muito pouca gente. O que as outras pessoas vão poder trabalhar? Vamos pensar no seguinte, Vamos fazer uma associação da linha da indústria 4.0, desde quando inventaram o tear automático lá até hoje. Alguém está preocupado que a profissão de tecelão acabou? A sensorista de elevador acabou?
e muitas outras profissões acabaram, mas a gente não se dá conta de que nasceram outras profissões, como web designer, como programador de automação. Está todo mundo falando o seguinte: poxa, nós vamos precisar de gente para fazer manutenção de carro autônomo, de carro elétrico, de sistemas de IoT, de uma série de outras coisas. Uma vez, numa entrevista, eu comentei uma coisa que foi assim até meio impactante, né? Eu falei assim: olha, eu acho que tecnologia e desenvolvimento, eu nunca vi tecnologia e desenvolvimento acabar com o emprego, né? Mas recessão e corrupção, sim. Então, eu acho que isso não é culpa da tecnologia, né, acabar com empregos, mas sim transformar com o mercado de trabalho. Eu me formei engenheiro mecânico em 1985, quando a indústria brasileira estava no auge da produção. Se a gente olha, foi o ano em que a indústria brasileira mais contribuiu com o PIB nacional. E de lá para cá ela só veio caindo. E eu tive a oportunidade e talvez a visão de olhar e falar assim: peraí, se eu continuar aqui no chão de fábrica como um supervisor, como um encarregado, tá, eu vou morrer, mesmo sendo engenheiro. O que eu preciso fazer? Eu preciso me colar na tecnologia. Foi quando eu comecei, por minha conta, e eu acho que isso é importante. A gente fala muito de governo, mas as pessoas têm que procurar os seus caminhos. Então, quer dizer, por minha conta, eu fui entender o que era automação, eu fui para a área de TI, eu evoluí, por isso que eu falo de PLM, de MRP, de MRP2, ERP, esse monte de siglas que a gente usa, de sistemas todos que foram inventados nesses 30 e tantos anos que eu tenho na área de automação e TI, em que a gente vê que a gente vai evoluindo junto com a tecnologia e a mão de obra vai ter que evoluir junto. Aí, grande papel das próprias pessoas. E aí, de novo, né, eu falo, eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui hoje, porque, como filho de industriário, eu fiz meu primário no Senai, né, no SESI, eu fiz meu estágio no Senai, e vejo o quanto uma entidade como essa contribuiu na minha evolução de educação, né? Então, as pessoas precisam procurar evoluir, as pessoas precisam procurar entender esse movimento, as pessoas precisam, por si só, entender que elas precisam se transformar. E aí, na Alemanha tem muito disso, né? Como eu falei, a associação, logo no começo, de empresários, executivos e acadêmicos. As universidades têm que estar próximas das empresas, as universidades têm que estar próximas, criando essa mão de obra nova que a gente tem, qualificada, para poder entender o que está acontecendo, não só com a tecnologia, com o mundo como um todo, porque novas profissões virão e nós temos que nos adequar. Os dinossauros não se extinguiram porque eles eram grandes, ou mais rápido, ou menos rápido, porque eles não tinham capacidade de adaptação. Nós vamos ter que se adaptar a esse novo mundo. E isso daqui, eu brinco com todo mundo, eu falo assim, puxa, eu gostaria de viver mais 200 anos para ver as novas evoluções que vão ter para frente, porque o nosso mundo vai ser muito interessante daqui a alguns anos. Eu acho assim, eu concordo com você, mas eu discordo em partes, porque no cenário que a gente já vê hoje, né, que a gente tem um alto índice de desemprego, ao mesmo tempo que no Brasil a gente tem muitas vagas sobrando em tecnologia. Não me parece que a grande população, a grande massa, ela consegue sozinha fazer essa virada de chave, entendeu? E aí eu não sei se o governo não teria, assim, um papel, já que a gente falha tanto na educação básica, de rever essa questão, porque é ruim para todo mundo, eu imagino, né? Eu acho que a economia acaba retrocedendo. Eu não estou excluindo a responsabilidade do governo, né? Eu só estou dizendo que, às vezes, nós somos muito perversos em jogar toda a responsabilidade para o governo. E a indústria 4.0 não é isso. Todos têm a sua responsabilidade nesse novo mundo. O governo tem sua responsabilidade? Tem sim, né? Não só como, vamos dizer assim, o fomentador de educação, mas inclusive o fomentador de financiamento para as empresas adquirirem as novas tecnologias. É que eu acho importante a gente entrar nisso. Então, e como que hoje está o governo brasileiro? Ele estimula? Existem... O governo brasileiro está olhando para essas oportunidades? É isso que eu quero saber.
Existem muitas iniciativas do governo brasileiro, inclusive linhas de crédito. Vamos falar da parte comercial, né? Existem linhas de créditos, existem financiamentos, test beds, que a gente chama, onde o governo efetivamente sabe que é um momento único para o Brasil. E a pequena indústria consegue acessar. Consegue. Existem linhas de crédito de financiamento que a pequena indústria consegue acessar, ter acesso a esse crédito e ela pode desenvolver desde projetos pilotos ou até mesmo fazer uma transformação completa da sua própria indústria. E por que o governo brasileiro ele vê isso? Não só por uma questão filantrópica, porque é uma questão de sobrevivência. Exatamente. Simples assim. Exatamente. Ou nós temos aí, o Reinaldo comentou muito bem, uma das questões primordiais dessa revolução toda é você ter mais linhas de produção ou fábricas com um índice de competitividade muito melhores. Por quê? Porque se você não tiver uma produção local aqui que atenda exigências em termos de custo de produção, disponibilidade de produção, talvez a nossa produção que é local vai para um país aqui do lado. Não precisa ir para a China. Né? Pode ir para o Chile. O Chile, por exemplo, que é um país que, inclusive, tem índices de investimentos educacionais muito altos. Né? Então, o governo ele trabalha, assim, com essas linhas. E quase sempre, esses créditos, ao estarem acessíveis, depende aí, sim, do empresário ter essa preocupação de que eu não sou uma grande empresa. Eu preciso me tornar competitivo porque eu preciso fazer um fornecimento para uma grande empresa que ela também está buscando ser competitiva. E aí, a partir disso, isso vira uma cadeia. E onde ele busca? Onde ele começa? Então, você pode ver, por exemplo, o BNDES tem linhas de crédito. Primeiro a linha BNDES. BNDES. De grandes a pequenos. Exatamente. O MDIC, né, o Ministério da Indústria, tem linhas de créditos e test beds acontecendo. Então, não é falta de crédito. Né? É mais uma questão do empresariado ele ter essa questão, principalmente o empresariado de pequenas e médias empresas, de ele ser audacioso e ele ter a ideia, ele ter a ciência de que se ele não fizer isso, aí sim a empresa dele vai virar passado. Então, mas assim, desse tema, eu ainda não consigo enxergar a solução do problema, porque, por exemplo, eu estou olhando os números aqui, ó, pelos dados da consultoria McKinsey, 14% dos postos de trabalho atuais, ou seja, 15,7 milhões de vagas, vão desaparecer até 2030 aqui no Brasil. Então, vamos imaginar que em 2030 nós vamos ter quase 16 milhões de pessoas que vão estar desempregadas. A minha dúvida é, mesmo que todas essas 16 milhões de pessoas se capacitassem tão bem quanto o Reinaldo se capacitou, vai ter 16 milhões de oportunidades para pessoas que conheçam isso? Eu acho que não vai ter. E aí a minha dúvida é, pensando em todos esses atores que a gente está discutindo, as próprias pessoas, os cidadãos, o governo e as empresas, de que maneira que a gente consegue distribuir essas pessoas? Talvez dentro delas mesmas teriam que sair novos empreendedores, entendeu? Talvez o Brasil precisaria ter um mapa para daqui até 2030 poder deixar de ser apenas montador de coisas e começar a produzir as próprias tecnologias, porque assim, é muita gente, entendeu? Por mais que todas as 16 milhões de pessoas falassem, nossa, eu vou estudar no Senai e vou aprender todas as tecnologias necessárias, não vai ter emprego para 16 milhões de pessoas, porque a quantidade de pessoas que entendem de indústria 4.0 é menor do que a atual. Né? Mesmo que todo mundo se capacitasse, eu acho que a simples correr atrás não vai resolver o problema se não for uma ação orquestrada de todo mundo. 2 pontos, Ricardo. A gente está olhando o lado vazio do copo, a gente tem que olhar o lado cheio do copo. Se tem 15% que não vai ter 85% que vai ter. Não existe nenhum país no mundo, mesmo que de primeiro mundo, que não tenha um percentual de desemprego. Tá certo? Então, quer dizer, existe um processo, eu acho que o mais importante é o processo de transformação, inclusive daqueles hoje que já são capacitados. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos ter aí eu acho que se eu fosse governo hoje, eu não olharia hoje para a construção de postos de trabalho para atingir a indústria 4.0. Eu olharia para postos de trabalho de uma forma geral que transformaria e consolidariam uma base competitiva do país, como o Márcio falou. Independente se ela for manual, independente se ela for automatizada, não. Eu tenho que construir uma base. Por exemplo, se eu posso até ser, vamos dizer assim, aqui meio que, como eu vou dizer, um pensamento diferente ou até meio radical, mas eu, por exemplo, se eu fosse governo federal, eu não olharia, eu pararia de dar dinheiro para faculdades e investiria, sabe aonde? Na educação básica.
Porque não adianta eu colocar uma pessoa despreparada para ser médico numa universidade de medicina. Tá? A pessoa ela tem que chegar lá capacitada para isso. Né? Nenhum de nós aqui entraria numa sala de cirurgia sabendo que o cara que vai entrar para operar a gente é um meio médico. Tá certo? Governo, eu acho que ele tem que se preparar para olhar para a educação de base. Aí nós vamos falar, a Coreia fez isso, a Islândia faz isso, a Europa faz isso, tudo mais. Porque isso é o que tem que ser feito. Agora, a construção, minha visão, da área profissional estão em empresas como faz Senai, obviamente que tem uma mão do governo aqui, que é super importante, mas as universidades. Quantas universidades americanas são do Estado? Nenhuma, são todas particulares. Se alguém estuda lá de graça, é que o cara é um gênio e a universidade usa esse cara como marketing. Que esse cara vai ser um grande cara um dia que vai desenvolver alguma coisa e vai levar o nome da faculdade lá para frente. Então, Reinaldo, eu entendo, né? concordo. Então, o mercado em si, e por isso que eu falo muito do mundo acadêmico, o mercado em si é que lá na frente cria, né, toda a nova mão de obra que vai ser necessária lá para frente. Governo cuida da educação então, básica. Então, a minha dúvida, concordo, minha dúvida é, você acha que no Brasil a gente tem empresas suficientes que são, né, nativas, enfim, ou que investiriam para ter essas faculdades? Porque hoje o que eu vejo é assim, ainda mais quando a gente fala em recursos, que cada vez vai menos, na verdade, para a universidade, e a gente acaba tendo, nós somos fracos nisso, nós somos fracos em produzir tecnologia, nós somos fracos em colocar estudos no mercado, né? Até por essa distância que a faculdade tem das indústrias, mas você acha que as empresas teriam condições e boa vontade de investir no Brasil e teríamos Harvards brasileiras, entendeu? O que você acha? Temos esse potencial? Eu não acho, não. Eu tenho certeza. E o que falta para isso acontecer hoje? É vontade de realmente fazer as coisas acontecerem aqui. Em vez da gente realmente olhar para o quintal do vizinho onde a fruta é mais madura, olhar para o nosso quintal e falar assim, gente, tem gente boa aqui dentro. Tem gente que pode fazer a coisa acontecer aqui. Mas teria que partir do empresariado essa iniciativa. De novo, não existe um único responsável. Empresariado... Aí o governo teria que dar algum tipo de incentivo para que isso acontecesse? As pessoas no nível acadêmico, quando a roda, as engrenagens, elas se encaixam e fazem a máquina funcionar, é quando ela vai bem e roda sem ruído. Se uma delas começa a patinar, a nossa máquina começa a engasgar. Tá certo? Isso se chama sociedade. E é aí que a Alemanha olhou para a indústria 4.0, né, como até tinha comentado contigo, do lado social. Né? Existem várias perspectivas da indústria 4.0. Social é um deles, que envolve trabalho, que envolve educação. Tem o lado econômico, tem o lado financeiro, tem o lado tecnológico, tem o lado sustentabilidade. Ou seja, quando a gente olha para a indústria 4.0 como revolução, a gente olha que tem um bracinho dela impactando em todos os lugares. E não é que um lado vai ser afetado e só aquele lado é que a gente tem que olhar. É o que a gente chama de uma grande organização. O que é uma organização? Organização é um conjunto de órgãos, é como o nosso corpo humano. Se um falha, o resto vai embora. Todos têm que trabalhar em harmonia para a coisa dar certo. Tanto é que, toda vez que a Angela Merkel vai para Davos, o que ela fala? Do programa da indústria 4.0 da Alemanha, que não mais é da Alemanha. Hoje ele faz parte de um programa chamado Horizon 2020, ou seja, o Horizonte 2020, da Comunidade Europeia. Né? Então, ela cedeu tudo que ela está fazendo para a Comunidade Europeia porque ela se sente participativa dessa organização maior e que ela entende que se ela fizer isso só para ela, né, o que ela colhe de benefícios também é muito pequeno. Ela está expandindo isso e nós estamos falando de indústria 4.0 aqui hoje no Brasil, gente. Tá certo? Tem condição de fazer? Tem. Tá? A minha empresa existe hoje no Brasil exatamente para fomentar esse tipo de coisa, para ajudar as empresas a entenderem o que é esse novo futuro, tá certo? Se preparar para isso, se planejar para isso, investir corretamente para isso, para que a gente continue tendo competitividade. Legal, acho que foi bem claro. Quer complementar ele, Márcio? Não, cara, eu acho importante essa questão do governo e das academias em si. E é importante a gente fazer, se a gente faz um retrospecto, na terceira revolução, essa discussão também existiu. Eu fico imaginando que sim. O quanto que os sistemas, os CLPs, os sistemas automatizados de produção iam retirar os empregos. Né? Então,
existe uma transformação do emprego. Então, por exemplo, de repente você tinha, uma determinada época, um operador de máquina que a função dele era só colocar uma peça dentro da máquina para ser produzida e retirar essa peça. Em um determinado momento, algum sistema automático, ele consegue colocar a peça na máquina e retirar. E aí, esse cara perdeu o emprego? Não necessariamente. O que acontece? Esse cara ele passou por algum processo de capacitação que pode ter sido feito pela própria empresa, ou então através de algum meio acadêmico, no qual ele aprendeu a programar a máquina. E aí, aprender a programar a máquina, Ricardo, talvez não é algo tão sofisticado que tem que ser um profissional de Big Data, um profissional totalmente atualizado com a indústria 4.0. Ele consegue fazer um trabalho um pouco mais elaborado, um trabalho que a parte mental é muito mais requerida do que o trabalho braçal. Mas Então, que ainda exige que bastante pessoas façam nesse caso, né? Exatamente. Então, as profissões vão ser transformadas. Isso é inevitável. Agora, se o sujeito ele está lá na comodidade de sempre colocar uma peça na máquina e retirar, ele bate o cartão às 8 da manhã e sai às 5 da tarde, invariavelmente ele vai ficar para trás e aí não há nada que nós possamos fazer. Agora, de uma certa forma ou de outra, o governo e as academias particulares ou mantidas públicas, né, precisam fomentar e deixar disponível esse tipo de capacitação disponível a todos. Então, eu vejo, por exemplo, essa transformação acontecendo no Senai. Até conversávamos agora há pouco, Ricardo, sobre isso. Talvez há 10, 20 anos atrás, o Senai se especializava em formar mecânicos de ferramentaria básica. Um cara que ia aprender a mexer com torno manualmente, fazer uma lima ali, alguma coisa do gênero. Foi o que eu fiz em 82. Exatamente. Eu ia mexer em torno, fresa, fazer ajustagem. Hoje esse cara está aprendendo a programar Hoje acabou. a máquina. Ele está aprendendo a trabalhar no ambiente de indústria 4.0 também, porque isso é um outro fato. Eu, quando comecei a trabalhar, há 20 anos atrás, eu era especialista em fazer programação de CLP. Um equipamento industrial. E eu tinha orgulho de falar, olha, do fio para fora, do borne para fora, eu não ponho a mão. Por quê? Porque tem um cara responsável para isso. Hoje em dia, os profissionais têm que ser multidisciplinares. Não somente em termos de tecnologia, mas o ambiente onde está inserido. O cara tem que entender um pouquinho o que é um marketing, um processo de vendas, como é que é o ciclo de produção da empresa. Ele tem que ser um cara adaptado à sua nova realidade. Então, essa é a função do governo, é disponibilizar esse conhecimento e principalmente de forma maciça. Agora, quem vai utilizar isso ou não, aí faz parte de cada ser humano. Claro. Vamos fazer o jabá, Ricardo. Então, o Senai acabou de lançar o programa de Trainee 4.0, que vai buscar aí 30 jovens graduados nas áreas de exatas, mecânica, mecatrônica, o que mais? Você lembra todos? Automação, engenharia de produção ou TI. Para trabalhar com as indústrias como consultores 4.0, com a mentoria do Senai. Então, está com as inscrições abertas. Acho que ainda vai estar quando esse podcast for no ar. Mas o que eu quero, só para a gente finalizar, é falar um pouquinho de cases, né? Que eu acho que os cases sempre trazem um pouco de como estamos e das possibilidades dessas inovações. Quer começar? Bom, eu tenho vários cases, né? Nós hoje temos, como o próprio Márcio falou, né, as grandes empresas e as globais já vêm com as suas tecnologias das suas matrizes. E nós hoje nos focamos muito nas pequenas e médias, né, e nas empresas brasileiras. Então, hoje eu tenho cases aqui que a gente comenta em, por exemplo, produção rural ou produção agrícola. Eu tenho um exemplo muito interessante, a gente estava falando de aplicação, de financiamento. Eu estava conversando outro dia com um produtor de flores e que o assunto nem era de negócio, nós estávamos num outro evento, e ele reclamava, por exemplo, do processo que ele tinha de fazer o controle das estufas que ele tinha. Aí eu comentei com ele, eu falei assim, mas você consegue controlar isso pelo seu celular? Ele perguntou para mim, como assim? Né? Acabei de ganhar um cliente naquela hora. E o que nós fizemos? Né? Nós começamos com um projeto de IoT com ele. Hoje a gente está fazendo um projeto de indústria 4.0. E aquela hora você me perguntou assim, leva muito tempo para planejar, fazer um planejamento de indústria 4.0? Não, a gente faz planejamento estratégico hoje em até 3 meses de uma empresa. Desenhando do que ela tem, como o Márcio falou, né, do que ela precisa, qual é esse caminho para chegar lá e como é o processo de implementação. Então, dar essa visão para a empresa é muito rápido, até porque temos metodologias hoje, né, que a gente faz a replicação dessas metodologias, a gente não inventa uma metodologia a cada caso, mas usa, vamos dizer assim, essas boas práticas exatamente para fazer isso. Né?
E hoje, então, a gente tem esse produtor já fazendo todo o controle hoje da fazenda deles como num celular. Da mesma forma que nós estamos hoje num projeto em que a gente tem um projeto que se chama Matar Praga de Camarão pelo Celular. O que é isso, né? A produção de camarão hoje no Brasil, ela tem uma doença, né, que é um vírus que se chama mancha branca. Mata de 30% a 40% da produção, ou seja, a eficiência ou a produtividade cai em 30% a 40% em determinados casos. E o produto fica com um aspecto muito ruim, cujo valor do produto também é baixo, né? E teve um biólogo que descobriu que determinadas condições de ambiente e água, né, ele consegue fazer com que o vírus hiberne durante os 5, 6 meses de crescimento do camarão. Então, o que nós fizemos? Um sistema de controle lá, com uma certa inteligência em cima daquilo, com base no conhecimento desse biólogo ou do veterinário, e que o processo de automação inibe, né, a atividade desse vírus, fazendo com que o camarão possa crescer bem sem apresentar os sintomas do vírus. Mata o vírus não, porque o vírus não consegue, ainda não tem solução para matar o vírus, mas a gente consegue aumentar a produtividade do produtor em 30% a 40% e melhorar o valor do produto dele. N outros, a gente vai falar, já falei, por exemplo, do Smart Coil, já falei de uma série de outros aí, a gente pode falar de cases aqui de pequenos e médios portes. Se a gente for falar das grandes empresas, né, as automobilísticas principalmente, aí é um mar de tecnologias, né, que eles já vêm investindo isso há muitos anos. E hoje a gente estava até comentando isso com um produtor de robôs, né, nessa semana, em que a gente estava falando dos robôs colaborativos e daqui a pouco a gente já está falando dos robôs móveis, né? A gente falou muito de personalização. Hoje, por exemplo, quando entra numa linha de montagem, né, você tem postos teoricamente fixos lá dentro, onde os robôs vão fazendo os seus trabalhos, solda, pintura ou qualquer outro, assim, né? Já existe tecnologia que no futuro os robôs vão andar na fábrica e se recompor lá dentro para fazer carros personalizados de acordo com aquilo que está vindo de demanda do mercado. Então, vamos falar N cases. Vou deixar para o Márcio falar um pouco também alguns comentar cases, do que ele tem de experiência. Alguns cases, até por questão de confidencialidade, a gente não pode abrir muito, mas eu vou trazer 2 cases que me chamam a atenção, não só pelo processo de transformação que essas empresas passaram, mas principalmente como esse processo de transformação cria novos negócios, né? Então, por exemplo, existe uma empresa que ela faz o fornecimento de máquinas operatrizes, então centros de usinagem, e aí você vende isso. E o centro de usinagem existe, sei lá, desde a década de 80, né? Não tem nada de disruptivo. Qual que foi o processo de disrupção que essa empresa passou? Ao invés de ela começar a vender a máquina, ela aluga a máquina. Então, ao invés de eu te vender um ativo, eu te vendo um serviço. E aí é onde que ele usou as tecnologias e o processo disruptivo para poder fomentar esse novo modelo de negócio. Então, ele consegue colocar uma máquina no cliente, ele sabe exatamente o quanto que aquela máquina está produzindo, qual foi a última manutenção dela, se falta matéria-prima naquela máquina. Então, você meio que coloca a máquina em consignação na planta do cliente e você monitora ela remotamente e tem todo o ciclo de vida dessa máquina. Você sabe exatamente quantas máquinas você tem em diversos clientes e que tipo de quebra acontece com mais frequência. Então, essas informações de quebra que acontece com mais frequência, se quebra em um, quebra em dois, vai quebrar em vários. Então, ele consegue analisar isso ou ter acesso a ferramentas de análise de dados que consegue identificar qual é o motivo da causa e ele consegue melhorar a própria máquina dele porque as próximas versões das máquinas saiam com uma atualização tecnológica que dê mais disponibilidade para o cliente final dele. Então, esse é um modelo que eu acho bem interessante de disrupção e principalmente de transformação digital. Esse cenário também está sendo utilizado na parte de robôs. Se a gente fosse conversar aqui agora, é nítido latente que o Brasil tem uma deficiência, tem uma densidade de robôs muito baixas comparado com países altamente industrializados. Por quê? Porque devido a questões de taxação, imposto e por aí vai. E a nossa mão de obra ainda é barata, questão de dólar, câmbio. O robô pode ser para algumas pequenas e médias empresas muito caro. E o que fez uma empresa brasileira? E aí eu adoro a criatividade do brasileiro nesses momentos. O brasileiro ele é transformador por natureza. Ele é né? fora da caixa. Ele também pensou em alugar o robô. Para que eu vou vender o robô? Então eu alugo o robô. E aí o cliente final dele fala, mas acontece que eu não tenho alguém que programa o robô, eu não consigo dar manutenção. Mas tudo bem, então eu vou montar polos
de polos tecnológicos na região sul, sudeste, por aí vai. A pessoa vai e usa. A pessoa vai e usa e vai ter um técnico disponível. Se amanhã ou depois você falar, agora eu preciso que esse robô faça uma outra operação, produza um outro tipo de produto, ao invés do cliente final dele ter um técnico especializado para programar o robô, ele vende também o serviço de parametrização do robô. Dessa consultoria. Exatamente. Então, Mas, Márcio, sem querer te cortar, essa é a forma hoje como nós trabalhamos. Porque seja o produtor de flores, de camarão, de qualquer outra coisa, o negócio dele não é a tecnologia. O nosso negócio na Laurea é... Ou seja, e quando eu entrego um produto para eles, além da consultoria, vai um produto junto de automação, de IoT ou o que é que seja, o que nós fazemos para ajudar ele? Às vezes a linha de financiamento dele não é suficiente. Então o que nós fazemos é, nós colocamos todo o equipamento lá dentro, fora isso a gente dá todo o serviço de programação, manutenção, suporte e atualização tecnológica. Faz-se um contrato com ele de X período, né? Inclusive, ao final desse período, o que acontece é a gente faz uma revisitação no parque e, em continuando com a tecnologia, se faz uma atualização tecnológica. Suponha, por exemplo, nós estamos colocando determinados controladores ou microcontroladores ali dentro. O mercado evoluiu em 2, 3 anos. Tem coisa melhor? Nós evoluímos aquele produto? Vai, substitui e faz um novo contrato de serviço com ele. Ou seja, o que aumenta na produtividade dele, na renda dele, já com a aplicação da tecnologia a partir do primeiro dia, é o suficiente para ele pagar a aplicação da tecnologia para a gente. Exatamente. Você vê que é um novo negócio. É um novo negócio. Então, para esses cenários onde as empresas, pequenas e médias empresas, seria um fator dificultante ter acesso à tecnologia, adquirindo isso como um ativo na indústria, esse modelo de negócio pode fomentar não somente a evolução tecnológica dos clientes finais, mas também dos fornecedores dessas tecnologias, porque o nosso intuito é colocar a nossa tecnologia no mercado. Eu quero que alguém use isso. Tá? E use bem. E use bem. Então, eventualmente, a gente também tem que se atualizar. Todo mundo precisa passar desse processo de atualização e transformação. E o importante que você comentou é exatamente isso. Quando você fala assim, o cliente sabe quantas máquinas quebrou, ou a empresa sabe quantas máquinas quebrou, por que quebrou, a gente volta àquele ponto que a empresa do futuro é a empresa que vai dominar a informação. A empresa que não domina a informação, ela não terá competitividade. Bom, gente, acho que isso é importante. Com essa reflexão de Reinaldo, a gente chegamos no final. Você tem Chegamos ao dúvida? fim, assim, a conclusão no final das contas é que a gente teve um empate técnico entre quem acha que é ou não é uma revolução industrial, né? 2-2, então a gente pode depois ter outro episódio para tréplica. Gente, foi super legal, porque eu acho que vocês obrigado. trouxeram muito conceito, trouxeram uma discussão muito rica. Às vezes o Ricardo quer tirar os convidados, tá vendo? Por que não tirar os convidados? Acho muito difícil a gente chegar nisso sem convidados. Porque a gente pensa, às vezes, em produzir alguma coisa que a gente estude e faça uma coisa mais curta, que a gente consiga produzir menos, que seja mais rápido para fazer, entendeu? Mas eu gosto muito, porque eu acho que a troca com convidados sempre é bem diferente, bem diferenciada. Obrigada por terem vindo. Eu espero que quem esteja nos ouvindo ou necessariamente vai trabalhar, é um profissional do futuro, ou necessariamente é um empreendedor, né? Empreendedor do futuro e possa pensar, né? Refletir se a sua ocupação vai ter espaço no futuro, se o seu serviço vai ter espaço no futuro e buscar essas saídas que vocês estão dizendo que dá para encontrar já hoje no Brasil, certo? Exatamente. Isso aí, pessoal. Então, agradeço a oportunidade aqui, desse momento único, um novo formato de mídia, né? Estou sentindo muita falta do PowerPoint atrás de mim para poder falar em cima do PowerPoint, mas foi bacana, foi interessante. Mas você trouxe ele aí anotado. Trouxe ele aqui anotado, algumas não usei quase nada, né? Mas a ideia, eu acho que ouçam esses podcasts, se atualizem e procurem sempre estar próximos das tecnologias, mas não entendam que as tecnologias são a única forma de chegar a essa processo de transformação digital. As tecnologias, na realidade, são alavancadores. Eles são facilitadores, né? E a gente precisa colocar essas tecnologias nas nossas indústrias, no nosso mercado. Acho que é a ideia. Legal, Reinaldo. Mais uma vez eu quero agradecer ao Senai. E tem um ditado popular que diz que quem tem mais de 50 já tem mais passado do que futuro, né? E é engraçado que eu faço as minhas palestras sempre falando do futuro. E eu acho que, para encerrar aqui, o que eu poderia dizer é: o futuro é interessante, o futuro é desafiador, o futuro é bem legal. Eu acho que a gente tem que olhar para frente. Obrigado a todos. Obrigada. Falou, tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau.
Você ouviu o Senai Infocast. Acesse nosso site infocast.senai.io. Lá você encontra todos os nossos episódios. Baixe no seu celular e ouça quando e onde quiser. Aproveite para curtir nossas redes sociais e nos avaliar no iTunes. E não se esqueça de comentar o que achou do episódio. Se gostou, recomende para um amigo.